Oi, maninhos! Mais um vídeo aqui e hoje a gente veio para contar para vocês como que foi o processo para alugar a nossa casa. Sim, quem não conhece a gente, nós temos uma casa aqui na Alemanha que a gente comprou. A gente ainda tá pagando o financiamento dela, mas agora a gente decidiu fazer uma aventura, que é viajar a Alemanha inteira e os 9 países que fazem fronteira com a Alemanha, com o nosso trailer casa, o Ernesto. E para conseguir fazer essa aventura, obviamente que a gente não tinha recursos financeiros o suficiente, a gente não poderia ir e deixar a nossa casa aqui parada. Então a solução pra gente foi alugar e a gente conseguiu alugar a nossa casa. A gente tá muito feliz, apesar que aperta o nosso coração de saber que vão ter outras pessoas aqui. Então a gente tem muito carinho pela nossa casa. Foi muito difícil pra reformar, foi muito difícil pra deixar ela do jeito que a gente sempre sonhou. E quando a gente finalmente conseguiu, a gente resolveu fazer essa doideira da nossa vida. Mas a gente não se arrepende porque é praticamente a última loucura que a gente vai fazer na nossa vida. O nosso bebê tá pequeno e essa é a melhor oportunidade para isso acontecer. Então a gente resolveu abraçar essa oportunidade e alugar sim a nossa casa. Vou contar agora nesse vídeo um pouco pra vocês como é que foi esse processo, como que tudo começou e como que ficou essa história. Então, se você já gostou desse assunto, você se inscreve aqui nesse canal, curte esse vídeo, considere se tornar um colaborador da nossa aventura, se tornando um membro aqui, clique nesse botãozinho aqui embaixo. E é isso, bora lá pra esse vídeo. Bom, gente, vamos lá. Quando a gente pensou em tudo isso, né, a primeira coisa que a gente obviamente queria era ir sem precisar alugar a nossa casa, deixar ela aqui quietinha, para num caso de emergência, se a gente precisasse voltar, a gente teria a casa aqui disponível. Mas é assim, a casa, gente, ela tem os gastos dela, não é barato. Então a gente tem o financiamento da casa, a gente tem luz, internet, água, a gente tem um monte de coisa que a gente tem que ficar pagando, seguro, impostos anuais da casa, tudo isso é muito dinheiro. E ainda mais que a gente vai estar fazendo essa aventura com o nosso trailer casa, o Ernesto, ele também é como se fosse uma outra casa. Então seria como se a gente ficasse pagando 2 casas e definitivamente isso pra gente ficaria muitíssimo pesado. Eu tô ainda de licença maternidade por causa do meu bebê, mas eu volto a trabalhar agora em maio. Pra gente conseguir cuidar do bebê, eu vou precisar trabalhar só meio período, então isso com certeza vai diminuir bastante a nossa renda. Então, obviamente que tudo isso contribuiu para a gente decidir alugar a casa. O primeiro desafio que a gente tinha era a nossa residência. Então, aqui na Alemanha, você pode até morar num Wohnwagen se você quiser. No entanto, é obrigatório que você tenha um endereço fixo. Então, eu não posso simplesmente morar num Wohnwagen, alugar aqui e tirar o meu registro daqui e viver num Wohnwagen. Isso não existe aqui na Alemanha. Então, para qualquer pessoa que tem esse sonho de viver num Wohnwagen, saiba que precisa sim de um endereço fixo, que seja na casa de um amigo, de um parente, ou tem alguns campings que oferecem esse serviço de você registrar o seu endereço lá para receber as suas correspondências lá enquanto você está viajando. Mas como a gente tem a casa, uma das condições pro inquilino é que ele aceitasse que o nosso endereço continuasse aqui. Então isso era o primeiro desafio, era que ele aceitasse que a gente ficasse com o nosso endereço aqui. Então tinha uma outra questão, que é a questão do metro quadrado. Então aqui na Alemanha tem uma metragem mínima que eles consideram que uma pessoa pode viver dentro de uma casa. Então aqui na minha região é 9 metros quadrados por adulto e 6 metros quadrados por criança. Então, visto que a minha casa ela tem 150 metros quadrados, ela comporta facilmente muitas pessoas. Então, isso ajudou que a gente conseguisse, então, manter o nosso registro aqui, mesmo se a gente alugasse para uma família grande. Uma outra questão também é a questão das correspondências. Então, esse tempo que a gente estiver fora, as nossas correspondências, elas vão continuar chegando aqui. O inquilino tem ciência disso. E uma solução para isso seria colocar uma caixa de correio, como se fosse em prédio. Então, ficaria uma caixa de correio com o nosso nome, uma caixa de correio com o nome do inquilino, mas a gente teria que ficar vindo aqui de tempo em tempo ou ter alguém que viesse aqui buscar essa correspondência com frequência, porque a caixa provavelmente ela ficaria cheia rapidamente. Então, a gente encontrou uma outra solução, que é através do site dos Correios aqui da Alemanha, a gente consegue pedir o reencaminhamento dessa correspondência. Então, o nosso endereço é aqui, só que pedir para eles não entregarem a nossa correspondência aqui, pedir para eles entregarem a nossa correspondência em outro endereço. E essa foi uma opção pra gente também, porque a gente tem alguns amigos aqui onde a gente mora, a gente poderia contar com eles, que eles recebessem as nossas correspondências. Então essa questão da correspondência também acabou que ficou resolvida dessa forma. Então, pra vocês entenderem como tudo começou, quando a gente decidiu então alugar a casa, a primeira coisa que a gente fez foi entrar em contato com uma imobiliária que tem aqui próximo da nossa casa.
A gente optou fazer isso por imobiliária porque a gente não fala alemão. A gente teria que fazer um contrato e a gente ficou definitivamente muito inseguro em fazer isso por conta própria. A gente tem um seguro de advogado que ajudaria a gente a fazer isso, mas ainda assim a gente sentiu que era mais confiável fazer através de uma imobiliária, porque, queira ou não, eles conseguiam, né, tirar todas as nossas dúvidas, eles conseguiam auxiliar a gente em toda a parte da vistoria e tudo mais. Então a gente sentiu que a gente teria uma segurança maior fazendo com a imobiliária. Então a gente entrou em contato com esse rapaz, o dono da imobiliária que tem aqui próximo, e aí ele na mesma hora falou que tudo bem, ele veio até aqui, ele fez uma vistoria na casa, ele tirou foto da nossa casa, e aí ele mesmo já colocou tudo nos principais sites de locação aqui da Alemanha. Então ele colocou lá tudo, né, todos os dados da casa, as fotos, tudo mais. E aí ele que ficou recebendo esses contatos dessas pessoas. E aí já começou daí, né? Como a gente tá alugando a nossa casa mobiliada, a gente não tem como tirar tudo daqui. E então, isso é muito atípico aqui na Alemanha. Aqui na Alemanha, geralmente, eles alugam a casa sem nada. Aqui as casas não tem nem cozinha. E diferente da nossa, a gente vai alugar com absolutamente tudo, até sofá, televisão. A gente tem uma televisão de 85 polegadas na nossa sala de cinema. É uma coisa que vai ficar, imagina. O inquilino teria que tomar muito cuidado com todos esses itens. Então, o rapaz imobiliário, ele já ficou preocupado daí, né? De encontrar pessoas decentes, vamos dizer assim. Ele dizia que é good people, né? Ele falava que não podia ter bad people. Não, normal. Ele falava que ele precisava encontrar normal people. Pessoas normais. Não podia ser pessoas anormais. Porque eram pessoas que com certeza iam, né, cuidar dos bens que a gente tem aqui. Muitas das coisas que a gente tem aqui são pegas de doação, são coisas muito velhas mesmo, que eu pegava tudo doado no começo, quando eu vim morar aqui na Alemanha. Tem coisa que a gente comprou que é usada, tipo esse sofá aqui é novo, mas é usado, a gente pagou 200 euros nesse sofá. Mas tem coisas que a gente comprou nova, então a gente basicamente priorizou somente a cozinha, a nossa área gourmet que a gente fez, o nosso banheiro novo. Então o resto dos itens assim que são velhinhos, a gente nem se incomoda porque é coisa já usada, velha, então mesmo se estragar, a gente não é nada que, nossa senhora, vai acabar o mundo pra gente. O que realmente a gente faz questão que não esteja danificado nem estragado é a cozinha, o banheiro e a área gourmet, e a nossa televisão, obviamente, a de 85 polegadas. Então essas eram as nossas condições. E então ficou nisso, né? Ele ficava procurando essas pessoas, mas aí ele falava que ele recusava muitas das pessoas porque eram famílias gigantescas. Então, assim, tinha família de 15 pessoas entrando em contato. Tinha família de 12 pessoas, com cachorro, com gato, com rato, com aranha. Então, ele ficava recusando essas pessoas. E aí, sobrava 1, 2. E o que aconteceu? Uma das condições também que a gente tem, né? Eu não sei se vocês sabem, a gente já fez um vídeo falando sobre nossa viagem, é que a gente tá pretendendo fazer isso por 1 ano, sem interrupção. Então, a nossa condição de aluguel era por 1 ano, né? E aqui, geralmente, na Alemanha, os contratos de aluguel são indefinidos, tirando as cidades, assim, mais universitárias, né? Que tem esse fluxo muito grande de pessoa indo e vindo. Aqui na minha cidade não é, eu moro num dorf pequenininho. Então, quem pensa em vir morar aqui, quer, tipo assim, viver aqui pro resto da vida, né? E essa condição de ser somente por 1 ano estava sendo um problema muito grande. Então, tinha gente que se interessava demais pela casa, vinha visitar a casa, vinha olhar a casa, mas chegava aqui e praticamente implorava para o contrato não ser de 1 ano. E pra gente, assim, isso era impensável, porque eu não vou fazer um contrato indeterminado. Era pra mim uma exigência sem discussão ter um ponto final nesse contrato para eu conseguir voltar para minha casa depois de completar essa aventura, né, pela Alemanha. Mais ou menos para vocês entenderem essa questão contratual, é assim, se eu fizesse um contrato indeterminado, eu até, de repente, poderia, depois de um tempo, exigir que eles me devolvessem a casa para uso próprio meu de volta. Mas tem, assim, gente, isso é muito incerto. Porque se é um senhor de idade, você não consegue tirar o senhor de idade daqui. Se é uma família que tem criança, dependendo da época escolar, também não pode. Então, assim, eu ficaria numa situação muito vulnerável de deixar aqui uma pessoa num contrato indeterminado para eu pensar em tirar ela, né? Exigir que ela saísse se eu precisasse usar a casa de volta pra mim mesma, né? Já fazendo esse contrato indeterminado, já fazendo esse contrato com um tempo determinado, a gente não tem esse problema. Eu ainda assim, poderia sim tirar a pessoa antes do prazo, pedir, falar que eu precisaria voltar para minha casa por alguma situação pessoal e ainda assim passar pela mesma exigência de ver qual é a situação da família, se eles conseguiriam sair ou não, mas ainda assim o fato de ter o final do contrato, isso é muito importante, porque daí eu sei que nesse momento, nesse dia, o inquilino tá ciente que ele precisa sair.
Então, a gente precisava dessa segurança para voltar para nossa casa. E a gente aqui não tá querendo enganar ninguém. Tipo, a minha intenção nunca seria fazer um contrato indeterminado para depois de um ano falar pra pessoa que eu quero de volta a minha casa para uso pessoal, que eu poderia conseguir tirar ela daqui. Então, eu não gostaria de ser sacana, né? Nesse sentido, visto que eu já sei que eu ia voltar para minha casa. E muito mais, o meu endereço vai ficar aqui. O próprio inquilino já ia estar ciente que alguma coisa tá errada, né? Em algum momento eu ia voltar. Então não faria muito sentido fazer um contrato indeterminado se o meu endereço ia continuar aqui, minha correspondência chegando aqui, os meus itens pessoais guardados todos ali no sótão da minha casa. Tudo isso não faria sentido nenhum. A gente não podia abrir mão dessa exigência de ter um contrato com data final. E a nossa data final era 1 ano. Bom, foi, um monte de gente vinha aqui visitar, um monte de gente falava que tinha interesse, mas era sempre essa história de que, gostou demais, mas que não queria porque era o contrato não era indeterminado. Passaram uns 14 dias, o rapaz da imobiliária falou assim, olha, eu tentei de tudo, realmente, eu não vou conseguir pra vocês um inquilino, porque tá muito difícil nessa situação do contrato e tudo mais. E aí, então, a gente reconsiderou. E essa é a grande bomba desse vídeo. A gente aceitou fazer um contrato de até 3 anos. Então, isso significa que a nossa aventura, o que inicialmente ia durar 1 ano, agora vai durar 3 anos, com toda certeza. Então, a gente tá assim... a gente tá fora, né? A gente não tá batendo bem. A gente pensou muito mesmo. Porque 3 anos é muito tempo. A gente nem sabe direito se a gente tá feliz ou triste com isso. É um misto de sentimentos muito grande. Mas a real é que no final das contas, quando a gente parou pra pensar, foi assim: imagina se eu vou morar aqui pra sempre nessa casa. Eu vou morar aqui, a gente lá velhinho, lá com 60 anos, depois de 30 anos que a gente tá morando nessa casa, a gente pensar lá com 60 anos, por causa daqueles 3 anos, a gente não fez aquela aventura, entendeu? Eu acho que a gente ia se arrepender muito, assim. Então essa foi a pergunta que eu fiz pro João. Eu falei, Jô, você tá disposto a se enxergar lá na frente com 60, 70 anos e pensar que por causa de 3 anos você não fez o que você sonhava fazer? E essa praticamente foi a resposta da nossa questão. A gente aceitou os 3 anos. E aí, com essa condição de ser um contrato de 3 anos, aí as coisas melhoraram. Então, a gente começou a receber de novo uma série de contatos, muita gente interessada na casa. E aí a gente ficou entre 2 pessoas, uma família de ingleses ou uma família de alemães. Então, a gente considerou, assim, a situação dos 2 e tal. A gente acabou achando que a família de alemães, eles estavam mais estabilizados e tudo mais. Os ingleses, a gente ficou um pouco inseguro, porque de repente acontecesse alguma coisa na casa, estragasse, não sei o que lá, e de repente eles simplesmente voltassem pra Inglaterra, seria muito difícil, né, exigir que eles arrumassem tudo. Não tô dizendo que isso aconteceria, não faço a mínima ideia, não conheço aquelas pessoas, poderiam ser pessoas muito boas e que fizessem tudo certo, mas como a gente não sabe, a gente não tá disposto a correr esse risco, a gente optou por ser a família de alemães mesmo, e foram super gentis, super legais. Então a gente gostou bastante dessa família e aceitaram todas as condições, aceitaram as condições do nosso contrato, fica aqui, ou melhor, aceitaram as condições do nosso endereço, fica aqui, que o contrato seja de 3 anos, aceitaram as condições de ficarem com a casa mobiliada e cuidar de tudo. Então, antes de entregar as chaves, a gente vai fazer uma vistoria bem detalhada para ter certeza que quando a gente for pegar o nosso imóvel de volta, ele esteja do jeito que a gente entregou. Então, a gente, no final das contas, a gente tá com medo e feliz ao mesmo tempo. O mais importante de tudo é que a gente ficou muito feliz que a gente conseguiu alugar a casa, e isso pra gente financeiramente foi maravilhoso, porque a gente alugou a casa por um valor muito bom. Só esse valor do aluguel a gente consegue pagar o financiamento da casa e muitas outras contas. Então, acabou que a gente até ganhou uma renda extra, vamos dizer assim. Além do nosso trabalho, esse aluguel vai sobrar bastante dinheiro além do financiamento da casa. Então, a gente ficou feliz por isso, assim. Então, ajudou, inclusive, a gente demais financeiramente, que era uma coisa que a gente fica preocupada. Apesar que a gente tá indo trabalhando, a gente vai trabalhando, a gente sabe que a gente não queria ficar apertado de dinheiro. E o fato de a gente ter alugado a casa por um valor bom, a gente está se sentindo hoje muito tranquilo. A gente vai em paz,
A gente só tem essa condição toda de se adaptar no Ernesto e tudo mais, mas a gente sabe que isso vai dar certo, porque, como eu falei no outro vídeo, pra quem já fez o Workaway na vida, é difícil que não dê certo em algum lugar, porque o Workaway é muito difícil. E acabou que ficou assim, gente. Então, tenho certeza que vocês estão muito curiosos. O valor que a gente alugou a casa foi por 1.000 euros, mobiliada, com tudo. E além dos 1.000 euros, eles pagam também 200 euros de Nebenkosten, que é o valor da água, do imposto da casa, do seguro, essas coisas. A água continua ficando no nosso nome. E aí, esse valor paga, então, a água, o seguro da casa, os impostos da casa. E o que a gente combinou, então, com o inquilino é que, como o nosso endereço vai continuar aqui, é a gente que vai continuar pagando, então, a rádio, que a rádio passaria pro nome do inquilino, mas, então, a gente fez esse acordo, né, como uma forma de agradecimento para ele ter aceitado que a gente ficasse com o nosso endereço aqui. Então, a gente que vai pagar a rádio, visto que é um pagamento por residência, então não interessa quantas pessoas moram aqui, a gente só paga uma vez. Basicamente, tira desses Nebenkosten, né, que é o valor que ele paga dessas coisinhas e tal, o que sobra na nossa mão são esse valor de 1.000 euros, que é o que ele paga do aluguel, porque é o valor frio, né, que diz, né? Então, a gente vai cortar, a gente vai tirar a luz do nosso nome, a gente vai tirar a internet, a gente vai tirar tudo, e tudo isso vai ser em nome do inquilino, ele que vai contratar as empresas que ele tiver interesse. Então, é basicamente 1.000 euros direto na nossa mão, mais os 200 euros de Nebenkosten. Então, foi um valor muito, muito bom. Tipo, a minha vizinha, quando veio aqui, ela não acreditou que a gente alugou por esse valor. Ela dizia que a gente não ia conseguir alugar. Mas, gente, é assim, a minha casa é num dorfzinho pequenininho. Tudo bem que a casa é muito bonita, eu adoro minha casa, eu acho ela muito bonita. Mas, assim, tem gente que não acredita que a gente conseguiu alugar. Mas aqui na Alemanha, gente, eu acho que é muito difícil não conseguir alugar, sabe? Aqui a procura de imóveis, ela é gigantesca. E eu vou te dizer que foi, assim, mais fácil do que a gente imaginava. Eu vou te dizer, assim, o desafio mesmo que a gente encontrou foi porque a gente tinha essas condições, assim, super estranhas para um alemão, entendeu? Casa mobiliada, a gente tem que ficar com o nosso endereço aqui, contrato determinado. Isso não é normal para um alemão. Isso é bem incomum. Então, além de ter todos esses limitadores, ainda assim a gente tinha muitas pessoas interessadas. E quando a gente aumentou o prazo de 1 ano para 3 anos, isso foi o decisivo para a gente conseguir alugar a casa. Então, é assim, volto a dizer, a gente tá muito feliz, mas a gente também está muito apreensivo. E para quem tá se perguntando, num caso de emergência, num caso de urgência, a gente pode sempre considerar alugar algum lugar. Se a gente precisar ficar num lugar fixo. Então, se acontecer alguma coisa com o Ernesto, se acontecer alguma coisa com a gente, se a gente precisar, se a gente sentir que por algum momento a gente precisa ficar fixo em algum lugar durante esses 3 anos, a gente pode sempre alugar algum lugar pra gente ficar. A gente não precisa voltar pra nossa casa. Então, assim, a gente acha que vai dar tudo certo. As pessoas, os inquilinos, eles parecem ser pessoas muito legais. É uma família com crianças e tudo mais. Então, parecem ser gente bem boa, gente do bem. Então, no final das contas, foi muito vantajoso e com certeza vai ajudar a gente demais nessa viagem. E o valor do calção que eles pagaram foi de 2 aluguéis que a gente pediu, então foi de 2.000 euros. Bom, essa foi a história da locação da nossa casa. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer todas as dúvidas e se você ainda ficou com alguma pergunta, você deixa aqui nos comentários que eu vou esclarecer. E, de novo, se você vai acompanhar essa aventura com a gente, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, considere de novo se tornar um colaborador e até o próximo vídeo. Tchau!